Nesse vídeo, vou tentar mostrar para vocês como a gente pode fazer a combinação de três listas em uma única lista. Esse vídeo, ele leva em consideração, por exemplo, aqui uma lista nomeada, de um intervalo nomeado. Quando você vem em fórmulas, gerenciar fórmulas, você consegue ver aqui df namelist, que é uma lista que eu dei a esse nome com esse intervalo aqui. E a gente simplesmente pode obter essa lista dessa forma, beleza? A gente pode colocar aqui também a segunda lista, legal? E a gente pode colocar a terceira lista, que é um intervalo normal, dessa forma. Tiago, combinei as minhas listas, já está feito o meu trabalho, mas pode ser que você precise realmente ter uma lista dinâmica e que seja integrada as três. Aqui elas estão distintas umas das outras. Como integrar elas? Você pode estar utilizando a função escolher. Antes de falar sobre a função escolher, é importante explicar para vocês a função de lista, uma função que você não coloca nome nenhum, mas você coloca as chaves aqui. E essas chaves, então, permitirá você criar uma lista, seja de nomes ou... Tá? Aqui, essa sintaxe com o separador barra invertida, para quem está utilizando português no Brasil, né? E aqui estiver utilizando o inglês, no caso aqui eu estou usando no inglês. Tá? Pode utilizar aqui para textos, pode utilizar aqui para números. Funciona da mesma forma, ele cria uma lista na vertical, numa única linha, e abrindo aqui em colunas, quantas colunas você precisa. Você pode também utilizar essa lista aqui transposta, caso você queira que isso vire uma única coluna com várias linhas. Legal. Mas imagine que você quisesse que isso fosse até a linha 40, por exemplo. Então seria legal não ter que colocar aqui um por um. Para isso foi criada a função sequência. Então aqui você tem, por exemplo, eu quero que seja uma lista na vertical, igual essa lista me dá, com 40 colunas, e começando com a primeira linha e aumentando de 1 em 1. Perceba que ele já me dá aqui 40 registros. E caso eu queira transpor, eu não preciso usar a função transpose. Basta eu colocar aqui 40 linhas em uma única coluna. Mas você pode também combinar essas duas informações. Por exemplo, se queira aqui 20 linhas e 2 colunas. Você vai obter também até uma lista que vai até o 40. Certo? Thiago, mas eu gostaria que ele ficasse diferente. Eu gostaria que ele ficasse 1, 2, 3, 1, 2. Ele contasse 1 até o 20 aqui e depois ele viesse para cá o 21, por exemplo. Aí nesse caso você vai ter que utilizar o transpose. Nesse caso a gente faria assim, ó. Você coloca 20 colunas, ele vai fazer isso aqui, e aí você faz o transpose. Já fica uma dica também para utilizar a função sequence, se esse é só o teu objetivo. Por que a gente vai utilizar a função sequence em nosso caso? Então eu preciso aqui, eu tenho 3 listas, certo? E eu tenho uma função que
me permite escolher, que é a função choose. Posso escolher aqui o primeiro índice. Eu coloco então uma lista, posso colocar a segunda lista e posso colocar a terceira lista. Perceba que ambos são totalmente diferentes umas das outras. Esse aqui é um intervalo nomeado, esse aqui é um intervalo comum e essa do meio é um intervalo simples. Beleza. Aí aqui a função choose, ou escolher, ela me permite colocar aqui um número apenas, né? Mas, Thiago, não teria como escolher as três? Sim, tem, através daquela estratégia que eu mostrei para vocês, colocando ou barra invertida aqui, né? Mas utilizando a função, a chave, ele vai escolher as três. Isso significa que eu utilizei aqui uma lista que ela vai estar na vertical. Se eu quisesse deixar isso dinâmico, eu poderia utilizar a função sequence, né? Digamos que eu colocasse aqui, ó, sequence, colocar uma linha, 3 colunas, começando de 1 e aumentando em 1. Se eu quisesse deixar esse elemento aqui dinâmico, vou colocar aqui, por exemplo, uma célula aqui fora, para mostrar como a gente pode deixar isso dinâmico. E aí você já pode ver que a criatividade vai longe, né? E assim por diante. No caso aqui, vou colocar 3. Bacana. Então a gente pode pegar aqui a função sequence, substituir ela para deixar um pouco mais dinâmico do que colocar aqui na mão essa lista. Mas poderia ser a lista tranquilamente. Perfeito? Agora, ele apareceu aqui a primeira lista com 9 registros, a segunda lista ela já tem 4 registros. E ele não tem um quinto elemento nessa lista. Automaticamente, ele diz que não dispõe nada nesse índice. Para resolver isso, a gente pode utilizar várias funções, inclusive a função se apenas, mas a gente vai utilizar a função se não dispõe, que é uma bem específica para esse caso. Então, a gente vai aqui, if error, if NA, ou if se não dispõe. Coloco aqui o argumento, caso ele não disponha, que vai ser nada. Já melhorou para nós a visualização. E por fim, eu gostaria de ordenar, deixar aqui título 1, título 2 e título 3. Para isso, a gente usa a função sort. Thiago, eu poderia colocar já na sequência da lista já, certo? Sim, poderia. Mas, digamos que você tenha muitas listas e você quer fazer um trabalho rápido de ir selecionando, às vezes eles não vão estar exatamente na ordem. Perfeito? Então, a sort está aí para isso, para deixar a coisa dinâmica. Então, você vai escolher aqui de forma ascendente. Eu coloquei aqui o índice 1, que vai representar o quê? A minha coluna. Beleza. Então, ele organizou as minhas colunas através do índice 1 aqui, né? Poderia estar organizando minhas colunas pelo índice 2 aqui, ó. Ou pelo índice 3, tá? Então, tá aí. Eu poderia estar organizando também de forma pelas linhas, né? Aí ele modificaria um pouquinho o resultado. Bom, então é isso. Esse aqui é o resultado final. É a mesma fórmula que a gente fez aqui, que a gente construiu. Utilizando essas funções, estão disponíveis aí. É muito legal essas funções atuais do Excel, que eles nos permitiu trabalhar com matrizes dinâmicas ou Dynamics Arrays.
Você vai pesquisar aí no Google, vai encontrar muita coisa, na própria internet, documentação da Microsoft, tem muita informação sobre isso. Isso está sendo algo que está revolucionando a maneira de utilizar o Excel. Tá bom? Um abraço para vocês, até mais.